Pense só nessa situação. O que acontece quando o dia da sua maior vitória militar é também o dia da sua maior derrota pessoal? Pois é, vamos mergulhar num dos paradoxos mais fascinantes sobre liderança. A história de uma batalha vencida que quase custou um reino. E tudo por causa da dor de um pai, que por acaso também era o rei. Olha, esse não é um grito qualquer de um pai de luto. É o lamento de um rei pelo próprio filho rebelde, o Absalão, aquele que tentou tomar o seu trono à força. E essa dor, que é ao mesmo tempo tão íntima e tão pública, acaba colocando a nação inteira em xeque. Ela transforma o que deveria ser uma celebração numa crise de liderança sem precedentes. Agora, se coloque no lugar dos soldados por um minuto. Eles arriscaram a vida pelo rei, venceram uma guerra civil terrível e, na volta, são tratados quase como criminosos. A dor do rei Davi foi tão avassaladora que simplesmente desmoralizou o exército inteiro. Em vez de desfilarem como heróis, os soldados tiveram que entrar na cidade de fininho, sabe, escondidos, envergonhados. A lealdade deles foi, na prática, punida pelo luto do rei. Que situação! A situação, a essa altura, é um verdadeiro barril de pólvora, e a pessoa que decide acender o pavio é ninguém menos que o general Joabe. Para ele, o luto do rei não é só a dor de um pai, não. É um ato de negligência que pode simplesmente destruir o reino. Ele enxerga ali uma falha de liderança catastrófica e resolve intervir e da forma mais dura possível. Esse slide aqui mostra o choque de realidades perfeitamente. De um lado, um pai que perdeu o filho e está paralisado pela dor. Do outro, um general totalmente pragmático. A acusação que Joabe faz é brutal. Ele basicamente diz que Davi está amando quem o odeia e odiando quem o ama. Para o general, a sobrevivência do Estado tem que vir antes da dor pessoal do rei. E a paciência dele, bom, já tinha acabado. E então vem o ultimato. Joabe não usa meias palavras. Ele vai direto ao ponto. Ele força Davi a fazer uma escolha terrível. Ou continua de luto e perde o reino de vez, ou engole a própria dor e vai cumprir seu dever de rei. Não tinha uma terceira opção. Era isso ou nada. E olha, esse choque de realidade funciona. A mudança é imediata. Davi se levanta e vai se sentar no portão da cidade. E isso não era um gesto qualquer, não. O portão era o coração da vida pública, o lugar onde a justiça era aplicada, onde a liderança era exercida. Ao se sentar ali, ele estava mandando um recado muito claro. O rei voltou. A resposta do povo foi instantânea e a lealdade foi restaurada. A primeira grande crise foi superada. Mas veja bem, apagar o incêndio era só o primeiro passo. Agora Davi precisa orquestrar seu retorno oficial ao poder. E o que acontece a seguir, nossa, é uma verdadeira aula de como transformar fraqueza em uma demonstração de força política. Depois da rebelião, o reino estava no impasse. O povo ficou confuso. O usurpador tinha sido derrotado, mas o rei legítimo ainda não tinha voltado. Isso criou um vácuo de poder perigosíssimo, cheio de incerteza. E é exatamente nesse cenário de hesitação nacional que Davi executa sua jogada mais brilhante. O plano de Davi é simplesmente uma obra-prima de estratégia política. Primeiro, ele manda um recado para a sua própria tribo, Judá, que na prática quer dizer: e aí, vocês, que são do meu sangue, vão ser os últimos a me trazer de volta? É uma provocação que mexe direto com o orgulho deles. Segundo, e essa aqui é a jogada de mestre, ele oferece ao general inimigo, Amazá, o comando do seu próprio exército. Com isso, ele não só neutraliza a oposição, como transforma o adversário em seu principal aliado. O resultado, o coração de Judá se une e eles mandam um convite unânime para o rei voltar. Simplesmente genial. Com o convite em mãos, Davi começa sua jornada de volta. E ao cruzar o Rio Jordão, ele é confrontado por 3 figuras importantes do seu passado recente. Cada um desses encontros vai exigir um tipo diferente de liderança, testando sua capacidade de perdoar, de julgar e de agradecer. O primeiro a encontrá-lo é Simei, aquele mesmo que o humilhou publicamente, jogando pedras e maldições enquanto ele fugia. Agora, com Davi de volta ao poder, Simei está ali, de joelhos, implorando pela vida. A tentação de se vingar devia ser enorme. Como Davi deveria agir? Com justiça ou com misericórdia? A resposta de Davi é pura estratégia. Ele sabia que o dia do seu retorno não podia ser manchado de sangue. Executar Simei seria visto como vingança pessoal, não como justiça. Então, ao perdoá-lo publicamente, Davi manda uma mensagem poderosa para todos que um dia se opuseram a ele. A mensagem era: isso aqui é um novo começo, focado em reconciliação e não em retaliação. O segundo desafio era Mefibosete, neto do antigo rei, que tinha sido acusado de traição. Ele se defende, diz que foi enganado pelo servo dele. Era a palavra de um contra o outro. Davi não tinha tempo para uma investigação demorada. A solução dele foi rápida e bem pragmática: dividam as terras.
Pode não ter sido a justiça perfeita, mas foi uma decisão que impediu que esse conflito paralisasse o seu retorno. Isso nos leva ao terceiro encontro. O número que está na tela, 80. Essa é a idade de Barzilai, um homem muito rico e, mais importante, muito leal, que sustentou Davi e todo o seu pessoal durante o exílio. E aqui a gente vê um contraste fundamental. Depois de um homem pedindo perdão e outro disputando terras, aparece Barzilai, que não pede absolutamente nada. A lealdade dele foi um ato de princípio, não foi um investimento esperando retorno. Ele é a personificação do apoio desinteressado, e Davi o honra da melhor forma possível, respeitando o seu desejo simples de voltar para casa. Finalmente, o rei está de volta ao seu território. Parece que os desafios foram superados. Mas é justamente no meio da celebração que uma nova crise, talvez a mais perigosa de todas, explode a partir de uma disputa entre as tribos. Dá uma olhada nessa tabela. De um lado, as tribos do norte, acusando Judá de ter roubado o rei para eles. Do outro, a tribo do próprio Davi, respondendo com uma certa arrogância, dizendo que o rei é parente deles. O que parece só uma briga por prestígio, na verdade, está reabrindo uma ferida histórica. As divisões tribais, que a rebelião tinha meio que escondido, estavam voltando com força total. E aqui está o erro fatal. Em vez de buscar a união, a tribo de Davi responde com arrogância. A resposta dura deles transforma o que era uma queixa em uma briga de orgulho. Eles podem até ter vencido a discussão no grito, mas estavam perdendo a chance de unir o reino. E assim, a história termina com um paradoxo enorme. Davi, o mestre da estratégia, está de volta ao trono, seguro. Mas seu retorno, que foi orquestrado com tanta genialidade, acaba com o som de uma nova rachadura se formando na base do reino. Uma rachadura causada pela arrogância dos seus próprios aliados. Isso deixa uma lição poderosa. Reconquistar o poder é só metade da batalha. Manter a união, esse sim é o desafio que nunca termina.